E a minha busca durante o curso todo era sair dessa parafernália de remédio de pressão. Artrite, artrose, colesterol, a pressão era muito alta. Problema todo mundo tem, né? O que vai interferir ou não na sua vida é a forma como você encara esse problema. E eu fui perdendo peso, ganhando saúde, eliminando os remédios. O que mudou na minha vida depois do projeto Autor da Própria Saúde é que eu não tomo mais medicamento algum que não seja planta e o fato de eu poder ajudar a muitas outras pessoas. Mudança de você pode melhorar a sua vida. O programa Autor da Própria Saúde transformou a minha vida. Ouse sem medo. É só uma questão de persistir e acreditar. Acredite em si próprio. Você, qualquer um, pode ser autor da própria saúde. Olá, aqui é o Daniel Forjaz e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da minissérie Plantas Medicinais. É nesse evento online onde eu revelo tudo o que você precisa saber para ter uma saúde natural utilizando as plantas medicinais e se tornar autor da sua própria saúde. E se você ainda não assistiu o primeiro episódio, assista! É muito importante que você acompanhe os 4 encontros na sequência. Assim você não perde nada e consegue entender o que eu quero te mostrar do começo ao fim. É só clicar no primeiro episódio que aparece no menu aqui em cima desse vídeo. Nesse primeiro encontro, eu falei sobre a minha história e recebi centenas de e-mails e comentários de pessoas que se viram nesta mesma situação ou até mesmo pior. Como resultado de minha falta de conhecimento, quase perdi minha filha antes mesmo de fazer 4 anos de idade. Eu ainda mostrei os riscos que você está correndo se você ainda confia cegamente nos remédios químicos. Infelizmente, muita gente desconhece os perigosos efeitos colaterais dos remédios químicos e, por causa disso, vivem doentes, sem entender por que nunca melhoram, mesmo tomando dezenas de medicamentos. Eu sei que você saiu do primeiro episódio se perguntando qual é o primeiro passo para tratar o meu problema de saúde usando as plantas medicinais. É nesse segundo episódio da minissérie que eu vou compartilhar esse conhecimento com você. Vou te mostrar uma ferramenta prática para iniciar hoje mesmo o caminho da saúde natural. Eu também preparei um presente para você, mas vou deixar isso para o final. E antes de começar, eu gostaria de compartilhar uma coisa com você. No ano de 2017, eu tive a oportunidade de conhecer a Cissa Monteiro. Ela é uma aluna do programa APS 100%. E o interessante é que ela entrou no APS 100% porque ela tinha um problema de desgaste da cartilagem do quadril e dos joelhos devido a um acidente. Era um quadro de artrose nível 4, praticamente já sem cartilagens. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas quem sofre desse problema geralmente perde totalmente a mobilidade e infelizmente vive travada numa cama dependendo de outras pessoas. Ela mora na Flórida, nos Estados Unidos, e lá os médicos indicaram uma cirurgia para a colocação de uma prótese de quadril. Mas para piorar o quadro, a Cissa tem uma impressionante alergia a metais, o que impossibilitou completamente que ela pudesse fazer a cirurgia. Nesse ponto, ela já não tinha mais perspectivas se não se conformar com a realidade de viver numa cadeira de rodas, dependente do marido para realizar até as tarefas mais simples, como tomar banho, trocar de roupa e se locomover pela casa. Diante desse quadro todo, provavelmente o destino dela seria passar o resto da vida numa cama, talvez tomando morfina para aguentar as dores. Inclusive, ela já não podia mais tomar analgésicos nem anti-inflamatórios, porque esses remédios estavam prejudicando o fígado dela e poderia causar uma cirrose medicamentosa. Foi aí, nesse momento, que ela decidiu agir e procurar uma alternativa mais natural. E nessa procura ela encontrou o nosso canal no YouTube e começou a aprender sobre o poder das plantas medicinais. Algum tempo depois, ela se tornou aluna do programa APS 100% e aplicou tudo aquilo que eu ensino para viver realmente uma saúde natural em sua vida.
E olha só o resultado disso. Explica para o pessoal o que você tinha, ou que você tem, Cissa. Bom, eu tenho o que eles chamam de artrose em estágio final, que é fadado a ter que fazer o implante de quadril, a cirurgia de prótese. Tira fora o osso velho, coloca um implante artificial, porque segundo a medicina tradicional não tem solução e já era uma lesão severamente grave, avançada. Agora, explica por que você não fez a cirurgia de quadril? Bom, eu tinha alergia aos metais desde a minha infância, foram testar, reagiu a tudo, então o implante não é, no meu caso, aconselhável, porque eu ia ficar sem quadril, iam colocar e iam tirar, e aí eu não teria mais o meu osso lesado. Então é melhor o osso lesado que nenhum osso. Melhor que não ter nada, né? E aí você ia ficar sem pernas também. Exato. Infelizmente a medicina não tinha alternativas muito favoráveis para Cissa, a não ser entupir ela de anti-inflamatórios. E o anti-inflamatório, na verdade, não fazia nada por mim. Eu não tinha alívio nenhum e tinha todos os efeitos colaterais. Até um anti-inflamatório feito para pessoas com estômago sensível também teve problema para mim, que meu intestino começou a ter câimbras. Então eu larguei esse também, fiquei sem nenhum, até que eu conheci os vídeos do Daniel Fajasi. Uau! E aí você chegou nas plantas medicinais. Aí eu cheguei nas plantas medicinais e aí eu comecei a tomar o açafrão. Se você não sabe o que é artrose, é a destruição, da degeneração das cartilagens nas articulações. No caso dela é joelho, quadril, cotovelos. E a Cissa chegou no estado de bastante avanço desse problema, né? Dessa inflamação. Quando fizeram a primeira ressonância magnética, já era, que foi um ano depois do acidente, já era o caso de fazer um implante de prótese. Já era osso no osso, já tinha necrose na cabeça do fêmur, já era muito grave. Uau! Bom, e aí você chegou nas plantas medicinais, começou a tomar açafrão, você toma mais alguma coisa? Então eu tenho essa poção mágica, que assim tomou Doril, a dor sumiu? Mas... Não, tomou canela de velho com erva baleira. É um tratamento, e erva de né? São João, a dor sumiu. É um tratamento. É um tratamento. Eu sim tomo religiosamente, minhas 3 xícaras de chá por dia e minha dor de inflamação não voltou. Sinceramente, esse é o motivo de eu estar aqui. São por histórias como essa. Isso é o que alegra o meu coração. E eu sei que quanto mais pessoas aprenderem a usar as plantas medicinais do jeito correto, mais pessoas poderão se tornar autores da própria saúde e viverem histórias como essa que eu acabei de mostrar. É possível e está ao seu alcance. Preparado para iniciar? Papel e caneta na mão e vamos nessa! Para que você possa iniciar seus tratamentos com as plantas, eu preciso te ensinar alguns conceitos e fundamentos muito importantes. Anote aí! Se você quer iniciar um tratamento com plantas medicinais, é essencial buscar informações seguras e confiáveis. É essencial entender como as plantas funcionam, as formas corretas de prepará-las e a sua ação no organismo. Embora vários terapeutas possam indicar o uso de plantas medicinais, somente um conhecimento profundo sobre o potencial delas pode garantir o sucesso do seu tratamento com segurança e resultados verdadeiramente eficientes. Pessoas que preferem seguir receitas e dicas de internet, comprar formulações prontas, seguir conselhos de vizinhos, geralmente não alcançam bons resultados. As pessoas acabam consumindo sucos detox, shakes, algumas vezes receitas malucas, sem saber a função e os riscos disso tudo. Sem saber que podem estar colocando sua saúde em risco. Pois é, tem gente que se esquece que a saúde é o bem mais precioso. Quem deseja ter uma vida mais saudável precisa conhecer o potencial das plantas e ter autoconhecimento para poder ser chamado de autor da própria saúde. Ou para se tornar um terapeuta em plantas medicinais, capaz de compor um tratamento do início ao fim. É justamente sobre os tratamentos com as plantas que nós vamos nos aprofundar nessa minissérie. Muitas pessoas usam as plantas, mas a quantidade de pessoas que têm resultado de verdade pode ser muito maior do que é hoje. O problema são as pessoas que querem fórmulas mágicas e receitas prontas, como se todas as pessoas fossem iguais e pudessem ser tratadas da mesma maneira. Não é assim que funciona. Ter resultado de verdade com as plantas medicinais é simples, porém exige conhecimento real e embasado e orientação de um especialista. Quer ver como é simples ter resultados quando se sabe o que se está fazendo? Nossa aluna sofria com inúmeros problemas de saúde e tomava há anos mais de 10 medicamentos por dia. Alguns deles tomaria para o resto da vida. Veja o que ela conseguiu colocando em prática o que aprendeu com o autor da própria saúde. No final de 2017 comecei com uma diarreia que me deixou muito fraca, muito debilitada por conta dos antibióticos e também da diarreia, lógico.
Também tomei bastante remédio para fazer a reconstituição da flora intestinal. Somente em fevereiro de 2019 eu consegui fazer a colonoscopia, que foi diagnosticado pólipos e diverticulite. Mas mesmo assim eu continuava com diarreia e muita fraqueza. Foi quando resolvi pesquisar na internet, no YouTube, assisti o vídeo do Daniel falando sobre o inhame. Passei a tomar diariamente suco de inhame, também consumi ele nas minhas refeições. 20 dias depois, eu já estava completamente recuperada. Um mês após, passei pelo médico e ele me deu alta. Como eu tinha outros problemas de saúde, como hipertiroidismo, hipertensão, gota, depressão, eu tomava omeprazol e ranitidina, e isso também debilitou os meus ossos. Aí passei também a tomar os remédios, as plantas, para melhorar o meu físico. E hoje, para estômago, batata doce. Pressão alta, para hipertensão, beterraba, suco de beterraba. Hipertiroidismo, conforme o Daniel fala, acha-se no lixo, a casca do melão. E para depressão? Lutei 10 anos tomando Rivotril e outros remédios. Hoje é valeriana, colônia, mulungu, enfim, tudo aquilo que ele ensina, que é bom, eu vou tomando. E o que mais me surpreendeu foram 2 amigas que elas estavam com problemas na perna, com úlcera varicosa, buracos, não conseguiam andar. Indiquei o ipê roxo, a folha de goiaba, o picão preto e algumas outras ervas. Por incrível que pareça, uma delas já fechou as feridas e a outra está em processo, fechando também. A que fechou, a mãe tem diabetes. Ontem ela me ligou pedindo ajuda para a mãe e vou ajudar. Primeiro eu vou fazer a anamnese. Gente, tudo de bom esse curso e vamos usar as plantas. Uma resposta correta, precisa e dada com segurança faz toda a diferença, não é mesmo? É um grande erro querer começar os seus tratamentos com receitas prontas e dicas encontradas na internet, sem entender qual a real causa do seu problema de saúde e quais as plantas que podem realmente te ajudar. Exatamente por esse motivo, milhares de pessoas usam essas dicas sem ter nenhum resultado, se frustram e acabam por continuar se afundando em remédios convencionais, com todos os seus efeitos colaterais, sem ter de fato a solução das suas dores. Antes de começar a entender as plantas medicinais, vamos conhecer 2 conceitos fundamentais para o sucesso dos seus tratamentos: o correto diagnóstico e a boa anamnese. Diagnóstico nada mais é do que a identificação do problema que compromete a saúde de uma pessoa. E temos que lembrar uma coisa muito importante: por lei, a única pessoa, o único profissional de saúde que pode realizar um diagnóstico é o médico. Nenhum outro profissional ou terapeuta tem competência legal para definir qual é o problema de saúde que uma pessoa tem. E essa é uma questão muito importante para o sucesso do nosso trabalho. Parece simples, parece óbvio. Pode parecer que eu estou dizendo uma bobagem, mas muitas pessoas, por não terem um diagnóstico preciso do seu problema, acabam passando por tratamentos errados e por isso não resolvem seu problema, ou têm uma piora no seu quadro. Muitas vezes nos deparamos com sintomas, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um zumbido no ouvido, uma prisão de ventre, e tratamos como se fosse o problema real da pessoa. Mas na verdade são só sinais que o corpo dá de que algo não está certo com ele. Esses sinais que eu estou falando são apenas sintomas. E muita gente confunde os sintomas com o problema real. E quando tratamos apenas os sintomas e não atacamos a raiz do problema, eles sempre voltam e os resultados nunca são duradouros. Apenas um médico e exames podem decifrar os sintomas e achar o real problema. Para termos um tratamento eficiente e seguro, precisamos saber exatamente o que estamos tratando. Para entender melhor, imagine uma caverna escura. Dentro dela existe um animal desconhecido e você terá que combatê-lo. A única coisa que você consegue saber dele é que ele tem um rugido aterrorizante. Você não sabe se ele voa, se rasteja, se tem garras, se é grande ou se é pequeno, se tem veneno. Enfim, você só ouve o barulho, mas não sabe o que está dentro da caverna. Como combater um inimigo que não se conhece? Provavelmente, ao entrar na caverna escura, guiando-se apenas pelo rugido do animal, sem ter conhecimento sobre quem ou o que ele é, você vai acabar sendo derrotado. Mas se você tiver uma tocha de fogo e iluminar o fundo da caverna, vai poder vê-lo de verdade, vai entender as suas características e poderá desenvolver a melhor estratégia para atacá-lo e ter sucesso. Essa tocha de fogo que ilumina o fundo da caverna é o diagnóstico.
E a fera que mora na caverna são nossos problemas de saúde. É muito comum que as pessoas me procurem com mensagens do tipo: Daniel, eu tenho uma dor do lado esquerdo do ventre. Daniel, eu tenho um problema na coluna. Daniel, saiu uma mancha na minha pele. Daniel, eu senti uma pontada na cabeça. E eu pergunto: mas você sabe qual é o seu problema? Foi ao médico? Fez exames? Tem um diagnóstico? Afinal de contas, se eu fizer uma sugestão ou der alguma orientação de tratamento para alguém que não tem um diagnóstico preciso, eu estarei sendo irresponsável, tratando algo que eu nem sei o que é. Por isso, sempre que sua saúde não vai bem, sempre que algo compromete o estado normal do seu organismo, procure um médico. Normalmente ele não entende nada de plantas medicinais, mas ele é formado e treinado para entender e interpretar o funcionamento do corpo humano, podendo realizar um diagnóstico correto e eficiente. Agora, sabendo qual é o seu diagnóstico, ou seja, conhecendo realmente qual é o problema que precisamos tratar, é hora de entrarmos no segundo grande pilar para começarmos um tratamento com as plantas medicinais, a anamnese. Eu diria que nenhum tratamento deveria ser feito sem que tenhamos realizado uma boa anamnese. Ela é uma ferramenta para a compreensão da origem do seu problema, para que possamos tratá-lo da maneira mais rápida e efetiva possível. E a anamnese nada mais é do que uma investigação. Pode ser feita por meio de uma conversa ou de um questionário. Essas perguntas devem ir a fundo nos hábitos de vida, histórico de saúde, alimentação, estado emocional e tudo mais que interfere na saúde da pessoa. Muitas vezes vamos entender que a pessoa tem um problema de saúde e nem precisa de medicamentos ou nem de plantas medicinais. Ela só precisa de mudanças de comportamento e hábitos, que por si só podem resolver suas dores. Claro, problemas mais sérios precisam de boas intervenções e tratamentos, alguns até urgentes e enérgicos. Mas em grande parte das vezes, vemos que o que adoece a pessoa é o modo como ela vive, ou como ela viveu até aqui. Quer ver um exemplo? Uma pessoa me diz: Daniel, eu tenho uma forte dor na coluna. Pela manhã nem consigo me levantar direito e tenho dificuldade para respirar. Ao aplicar a anamnese, eu investigo o seu sono e o modo como dorme. E percebo que a pessoa usa o mesmo colchão há mais de 10 anos. Ou que ganhou o colchão que usa de uma outra pessoa que já usava há muito tempo. Suas dores não se resolvem com plantas ou medicamentos. Ela precisa de um colchão novo, porque o atual está deformado, causando desvios da sua coluna. Isso, associado com algumas sessões de massoterapia, resolverão o problema, mas sem nenhuma gota de chá ou nenhum comprimido. Parece simples, mas as pessoas não se dão conta disso e sofrem tomando relaxantes musculares, anti-inflamatórios e analgésicos. Um outro caso muito comum é o da gastrite. A pessoa me diz: Daniel, eu fui diagnosticado com uma gastrite corrosiva, corro o risco de vir a ter uma úlcera. Como posso realizar um tratamento para resolver definitivamente o meu problema? Aplicando a anamnese, percebemos alguns detalhes da vida da pessoa. Por exemplo, ela trabalha muito, tem pouco tempo em casa e por isso não prepara a sua própria alimentação. Come na rua todos os dias e, como está sempre correndo, acaba almoçando salgados, lanches e no jantar algum tipo de comida pronta ou instantânea. Já esse fato compromete a saúde do seu estômago e uma mudança alimentar é essencial para melhorar o quadro. Mas avaliando mais a fundo ainda, percebemos outro detalhe. Por ter um emprego de muita cobrança e exigência, seu nível de estresse é muito alto. Passa grande parte do tempo tenso, nervoso, preocupado, irritado. Sua ansiedade aumenta muito e ele não dorme direito. O estresse e o nervosismo, assim como a falta de sono, aumentam a produção de cortisol em seu corpo, o que reflete num aumento progressivo da produção de ácidos estomacais. Agora temos que, se por um lado ele fere o estômago com uma alimentação inadequada, por outro ele piora essa inflamação com o excesso de suco gástrico. Omeprazol vai resolver? Espinheira santa vai resolver? Nenhum nem outro. Obviamente vamos sugerir a essa pessoa que inicie com um tratamento para recuperar a mucosa estomacal, equilibrar a acidez e desinflamar o seu estômago. Mas se ela não mudar a sua alimentação, tudo será em vão e ela continuará sofrendo com a gastrite. Se ela não começar a se acalmar e relaxar, podemos até usar algumas plantas ansiolíticas para isso. O seu problema tenderá a se agravar, mesmo com todo o tratamento. E assim vai. Problemas de saúde causados por cigarro, álcool, falta de atividade física, traumas emocionais, má postura, estresse e mais um universo de possibilidades que só a anamnese pode revelar. Você se identifica com algum desses relatos? Quantas pessoas já me procuraram para resolver problemas que na verdade eram efeitos colaterais de alguns medicamentos que elas estão tomando? Mas como as pessoas não têm o hábito de ler a bula dos medicamentos e alguns até têm medo de descobrir o que está escrito lá, muitas vezes não associam uma forte enxaqueca, uma constipação intestinal, um problema de pele, uma inflamação dos intestinos
com o remedinho que o médico receitou. Com a anamnese, nós temos a possibilidade de descobrir tudo isso e muito mais. E se você observar criteriosamente, vai perceber que a maioria das pessoas que reclamam, que usam uma planta e não tiveram sucesso, não tinham nem um diagnóstico correto do seu problema, nem passaram por uma anamnese que pudesse realmente identificar as origens e fatores que interferem no problema. Infelizmente, as plantas não vão fazer mágica. Se você usar as plantas medicinais do jeito errado, vai se decepcionar. A gente pode compor uma entrevista e com muita eficiência, chegar às causas dos problemas de maneira simples e sem muita demora, e iniciar o tratamento. Bom, o diagnóstico, nem eu nem você podemos fazer. Vamos precisar recorrer a um médico que nos ajude. Mas a anamnese, você mesmo pode fazer. E olha só, eu tenho um presente para você iniciar hoje mesmo a sua anamnese. Para que você tenha a oportunidade de aplicar essa ferramenta na sua saúde ou com as pessoas da sua casa, ao fim desse episódio eu vou disponibilizar para você a ficha anamnética do autor da própria saúde. Esse material é baseado no conteúdo disponibilizado aos nossos alunos nos programas de formação e que tem orientado o meu trabalho e o trabalho dos nossos alunos também. Basta você clicar no botão que deixei nessa página, acessar a comunidade da minissérie para fazer o download da ficha. E nesse momento, eu gostaria de fazer um convite para você. Quero te convidar para assistir o 3º episódio da nossa minissérie. No 3º episódio, eu vou te dar um mapa para que você saiba exatamente o passo a passo para fazer o seu primeiro tratamento com as plantas medicinais. Eu também vou abrir um caso real e te mostrar como eu faço a escolha das plantas medicinais, qual a dosagem e forma de utilização. Tenho certeza que depois de ver o 3º episódio, você vai saber o exato caminho para se tornar um verdadeiro autor da própria saúde. Sabe de uma coisa? Quando você entende tudo isso e passa a fazer as mudanças necessárias em sua vida, já tem melhoras significativas em sua saúde e consegue identificar qual o próximo passo para o seu tratamento. Uma vez que está mais próximo de entender o seu problema original, você terá clareza para ir à procura das plantas que podem te ajudar no tratamento. Com as informações corretas de que plantas podem tratar o seu problema, de verdade, você vai descobrir qual parte delas usar e como preparar da forma mais eficiente. Aí você começa a dominar o uso das plantas medicinais, alcançando excelentes resultados. Você não trata apenas a dor, você resolve a origem da dor e tudo o que pode interferir nessa dor. Isso sim é o começo de um tratamento de verdade. Assim nos tornamos autores da própria saúde e alcançamos a tão desejada saúde natural. Eu entendo que toda falta de conhecimento verdadeiro aprisiona nossa mente e nossas crenças num lugar perigoso. Acreditar em mitos pode nos conduzir por um caminho de erros, e esses erros podem impedir os nossos resultados, ou mesmo piorar o nosso estado de saúde. E para que você já possa pôr em prática tudo o que vimos nesse episódio, eu recomendo que você baixe agora mesmo o presente especial que eu preparei para você. É só clicar aqui embaixo do vídeo, acessar a comunidade e fazer o download do material. Junto desse material, você vai receber a ficha anamnética para começar a mapear por onde começar os seus tratamentos. Realize a anamnese e poste o que descobriu na comunidade, junto com o resumo deste episódio. E antes de encerrar, quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixe o seu comentário na comunidade, nos dizendo o que você achou desse episódio. Depois, realize a sua atividade e poste o seu resumo sobre o diagnóstico e anamnese. Mais uma vez, espero que você tenha aprendido muito neste vídeo. Minha equipe e eu vamos acompanhar todas as postagens na comunidade. É nela onde podemos conversar e assim formar uma verdadeira família com pessoas que querem realmente aprender e evoluir no uso das plantas medicinais. A segunda coisa é para você compartilhar essa minissérie com seus amigos e familiares, ou qualquer pessoa que você conheça e para quem você acredita que essas informações possam ser úteis. Assim como estamos compartilhando o nosso conhecimento de forma tão sincera e clara, você também pode fazer isso. Abaixo desse vídeo tem botões para você compartilhar nas redes sociais. Compartilhe em seu perfil no Facebook, Instagram, WhatsApp e também em grupos que você participa. Fique de olho no seu e-mail e no Telegram para não perder nada da minissérie Plantas Medicinais. Então é isso. Fique atento ao seu e-mail que em breve eu vou te enviar o link para o 3º episódio. Um grande abraço e eu te vejo lá. Eu sou Cissa Monteiro de Falco, Cecília, e eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, e sempre fui uma pessoa muito ativa, muito do tipo esportista, e em 2011 eu tive um acidente que lesou a cartilagem dos dois lados do quadril, nos dois joelhos, na coluna lombar, e por 6 anos os médicos falaram que
só a cirurgia ia resolver meu problema e recomendaram não fazer praticamente nada, uma fisioterapia sem nenhum levantamento de peso e 7 anos depois eu já não conseguia andar. Daí foi que eu, não podendo fazer a cirurgia porque eu tenho alergia a metais, eu comecei a procurar alternativas e conheci o trabalho do autor da própria saúde. Eu já tinha tentado tomar vários anti-inflamatórios e todos causavam gastrite muito intensa. Tomei o omeprazol por muito tempo e chegou um momento que eu desisti dos anti-inflamatórios. Eu preferia a inflamação do que as consequências dos efeitos colaterais. E quando eu conheci o autor da própria saúde, eu conheci as plantas medicinais e conheci a maravilha do anti-inflamatório do açafrão. Eu não tenho nos Estados Unidos acesso a todas as plantas que podem me ajudar. Aqui eu estou agora para conseguir levar todas elas para lá. Então, só o açafrão e a erva de São João, que era o que eu tinha acesso para minha artrite, já me ajudou brutalmente. Então, eu comecei a diminuir a dor. E ao momento que eu fui diminuindo a dor, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a exercitar. Eu finalmente estou no ponto que eu consigo imaginar o dia que eu vou sair correndo de novo. Coisa que há 2 anos atrás eu já pensava assim, quando que eu vou ter que me render à cadeira de roda, porque era o caminho que a vida ia me levar se não fosse o Daniel Forjaz e toda a própria saúde. Imagina. E alguns outros terapeutas naturais e pessoas que batalham pela saúde natural, de maneira natural, tem me ajudado. As pessoas falam assim, o Daniel me curou, o Daniel me ajudou, o Daniel... Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, o que eu fiz foi, talvez, buscar uma informação e disponibilizá-la. É isso que eu fiz. Quem curou você foi você mesmo. Porque se você não tivesse tirado a bunda da cadeira e tomado a iniciativa de fazer, você estaria na mesma condição. Eu não faria nada isso, até porque eu estou a quilômetros de distância de vocês. Eu estou a milhares de quilômetros da Cissa. E se não fosse ela querer ir buscar esse conhecimento e ter a coragem de colocar isso em prática, isso nunca teria acontecido. A senhora não teria melhorado. Vocês não teriam melhorado se vocês não tivessem acreditado e colocado isso em prática. Então quem melhorou a condição de vida de vocês, ou quem curou vocês, ou quem tratou você, foi você mesmo. Eu simplesmente fiz uma sugestão, disponibilizei, fui uma ponte, é isso. Isso, e cada um tem que ser o autor da sua própria saúde. E é isso que a Cissa fez. Cissa, se você, antes de tomar o açafrão e tudo mais, se você pudesse mensurar o tamanho do seu desconforto, da sua dor, de 0 a 10, seria quanto? 10. Você já não se movimentava mais sozinha? Não, eu precisava da dor, eu levantava com a ajuda dos braços, as pernas não tinham mais músculos. Eu fui perdendo toda a força. Quando eu fui na fisioterapeuta pela primeira vez, ela pediu para levantar a perna. O cérebro não lembrava aonde mandar o impulso. Eu precisei fechar os olhos e lembrar a memória emotiva de levantar a perna para conseguir desencostar ela da cama de exame. Essa era a minha situação, era gravíssima. Quanto tempo tomando açafrão para sentir um resultado significativo? Em 1 mês. 1 mês? Em 1 mês eu já comecei a melhorar. De que forma você fez esse tratamento? Eu comecei com chá e hoje em dia eu já não tomo mais o chá, né? Eu fazia chá 3 vezes ao dia. Hoje em dia eu coloco no meu iogurte, no meu kefir, que eu faço de manhã. Eu coloco o açafrão, eu coloco a groselha indiana, coloco canela em pó e eu tomo todo dia minhas 2 colheres de açafrão, minhas 2 colheres de groselha indiana no meu kefir. E hoje, se você puder mensurar o seu desconforto, a sua dor, de 0 a 10, quanto é? Normalmente ela é 1, 2. Isso é incrível. O poder das plantas, o poder do exercício. Algum efeito colateral você sentiu durante esse período de tratamento? Não, só a frustração de não ter começado antes. Você tem feito exames com ressonância? Então, eles fizeram uma ressonância recente. A ressonância ainda mostra bastante dano, quer dizer, ela mostra dano. Eu tenho osso no osso, praticamente nenhuma cartilagem é visível ainda na ressonância. Tem muitos esporões ósseos ainda.
E a lesão no quadril direito é maior do que no quadril esquerdo. Entretanto, eu não tenho nada quase de dor no quadril direito. A dor sempre vem no quadril esquerdo, que foi o quadril que eu apoiei por muito mais tempo, porque antes doía o direito. Então, ele está fora de lugar. Então, acho que ainda falta isto para ele conseguir chegar no nível que está o outro lado do quadril. E quando você vai ao seu médico lá nos Estados Unidos e ele fala para você, olha, você vai ter que tomar isso, vai ter que tomar aquilo, você fala, doutor, eu estou tomando só açafrão com kefir e groselha indiana, e tenho esse resultado, né? Qual que é a reação dele? Eles sempre falam que eu tenho que tomar anti-inflamatório, e aí eu falo, eu já tomo açafrão, e aí eles vão mostrar que nem sempre o açafrão funciona, e aí eu abro a minha pastinha e tiro as pesquisas científicas para mostrar para eles. Quando eles que propõem qualquer outro remédio para dor, eu falo, não, muito obrigada, eu conheço os efeitos colaterais porque eu já tentei todos eles, e eu vou de novo nas pesquisas. E a groselha indiana, eu acabei de entregar a pesquisa para o ortopedista que eu vi na última semana. A gente está falando de qualidade de vida. Ela é uma pessoa que não pode fazer a cirurgia, ela não pode colocar a prótese. Então, pela medicina convencional, o destino dela é ficar numa cama, tomando morfina, talvez em determinado momento, porque não teria mais condições. E hoje ela está aqui, viajou 8 horas, se desgastou pra caramba para estar aqui, e está aqui em pé, ó, conversando com a gente, mesmo não tendo mais cartilagens suficientes no joelho, na bacia, na coluna. E isso é resultado das plantas, né? E isso é maravilhoso. Obrigado, Cissa. Obrigada a você, Daniel. E tem mais um detalhe. Quando eu comecei a fazer exercício, tem uma máquina lá que a gente senta e coloca a perna, né? Eu tinha que ficar nessa distância porque a perna não dobrava mais. Agora ela já vem até aqui em cima, não vou levantar agora porque não vai chegar porque eu viajei. Mas... se eu conseguir, todo mundo consegue. Com certeza.